versículos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Nós teremos ainda muitos momentos de oração, onde os irmãos também colocarão, os irmãos que aqui se encontram, colocarão os seus pedidos, se assim desejarem. Mas esse momento nós focaremos nessa reflexão da palavra de Deus, que o tema, meus irmãos, que nós estaremos subordinados é: deixe nas mãos do Onipotente. Deixe a sua vida nas mãos do Onipotente. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu mal. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nosso desejo nessa noite é que o Senhor nos fale profundamente. Ilumina o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra e para que sejamos edificados por ela. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe algo que salta aos olhos dos seres humanos, que é o poder. Todo ser humano gosta de poder. Se você quiser agradar uma pessoa, é só você dar ênfase na ideia de que ela pode fazer absolutamente tudo aquilo que ela quer fazer. Quer agradar alguém? Diga: você pode fazer, você consegue. Olha quanto dinheiro você adquiriu. Olha quanto recurso você adquiriu. Você pode, afinal de contas, você tem todo o poder. Se você chegar para uma pessoa com esse discurso, com certeza você vai agradar. Porque quem não gosta de ouvir esse tipo de coisa? Meus irmãos, o pecado, ele distorce muitas das coisas que as pessoas ouvem, porque de fato é muito interessante quando alguém trabalha, batalha na vida e consegue recursos, isso é muito legal. Mas quando uma pessoa faz todas essas coisas, consegue recursos na vida e se ensoberbece, meus irmãos, aquilo que era uma coisa muito boa se torna algo que pode se causar uma tragédia muito grande. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o pecado distorce até aquilo que é muito bom. Por isso, meus irmãos, se você quiser agradar, ou se vocês quiserem agradar qualquer pessoa, Cláudia, é só chegar dizendo isso para ela. Mas, meus irmãos, quando nós refletimos no que diz respeito ao poder, nós estamos lidando com algo que é muito perigoso. E aí a gente reflete, onde isso começa? A pergunta que eu faço é: será que a busca incessante por aquilo que brilha aos olhos dos seres humanos, que é o poder, será que isso não é um resquício do Éden? Será que não é algo que nós podemos chamar de síndrome do Éden, Roger? Por quê? Porque o ser igual a Deus é algo que cativa os seres humanos, desde o Éden. Quando Satanás chega para Adão, para Eva, e diz que se eles comerem do fruto, eles seriam iguais a Deus, isso faz brilhar os olhos. Isso fez com que os olhos deles brilhassem. Então, peraí,
eu serei igual a Deus? E ser igual a Deus, meus irmãos, em última instância, é querer fazer as mesmas coisas que Deus faz, irmão João. Por exemplo, ser onipotente. Por exemplo, ter todo o poder. E uma vez que o poder salta aos olhos das pessoas, dizer a uma pessoa que ela terá todo o poder e que ela será semelhante a Deus, isso faz com que ela desobedeça até mesmo o próprio Deus. Isso aconteceu no Éden. Então, será que essa busca incessante por poder não é um resquício daquilo que aconteceu lá no princípio de todas as coisas? Ah, meus irmãos, o poder cativa os seres humanos ainda hoje. É claro que essa é uma pergunta retórica. Os seres humanos buscam e buscam e buscam poder. Nosso querido irmão João orou para que os nossos governantes governem com amor e justiça. Mas o poder sobe a cabeça e a justiça e o amor muitas das vezes é colocado de lado. Porque o poder é algo que as pessoas buscam e buscam incessantemente. Essa busca, meus irmãos, pela onipotência, ela prende o ser humano numa cadeia, numa prisão. E nós podemos dar um nome a essa prisão. Essa prisão pode ser chamada de ansiedade. Essa prisão pode ser chamada de preocupação. Essa prisão pode ser chamada de angústia. Porque quanto mais você procura poder, quanto mais você procura ser alguém muito grande e levando em consideração o perigo que isso pode trazer, claro, de querer ser igual a Deus, e não querer ser igual a Deus, meus irmãos, no sentido de se parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para glorificar a Deus. Não nesse sentido, mas querer ser igual a Deus no sentido de poder fazer as mesmas coisas que Deus. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e ninguém deve buscar isso. Mas, meus irmãos, quando alguém se coloca na empreitada de buscar esse tipo de poder, essa pessoa se coloca dentro de uma cadeia. E aí ela começa a ficar ansiosa porque ela quer buscar um poder a qual ela não vai conseguir. Ela quer ser igual a alguém a qual ela não vai conseguir. Porque nós sabemos que a onipotência é um atributo que pertence apenas a Deus. Eu não posso fazer todas as coisas. Os irmãos não podem fazer todas as coisas. Aqueles que nos acompanham em casa não podem fazer todas as coisas. Mas nós encontramos na palavra de Deus, por exemplo, a Escritura nos dizendo que para Deus não há impossíveis. Nós encontramos o Jó dizendo lá no final do livro de Jó que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Porque Deus é onipotente. Ele é soberano e detém todo o poder. Mas à medida que o homem vai buscando, vai querendo ter este poder para tentar ser igual a Deus, meus irmãos, ele se coloca nessa cadeia e ele começa a ficar ansioso, porque o que ele busca não vai ser possível de se alcançar e a frustração bate à sua porta. Então, quanto mais ele busca tentar ser igual a Deus, ele simplesmente, miseravelmente vai falhar. Algumas pessoas na história tentaram fazer isso. Por exemplo, Nero, Domiciano, todos esses homens tomaram para si o título de Deus e falharam miseravelmente. Isso porque absolutamente ninguém pode ser igual a Deus. E, meus irmãos, quando uma pessoa que tenta buscar essa onipotência se coloca nessa cadeia de preocupação porque eu preciso ser, eu preciso fazer, eu tenho que ser, eu tenho que ter poder. E à medida que ela não consegue, ela vai ficando mais e mais ansiosa, mais preocupada, mais angustiada. Meus irmãos, ela não consegue sair dessa cadeia. Por isso, com toda a veemência, essa pessoa vai desprezar a Deus e se devotar ilusoriamente ao que ele entende que o fará todo-poderoso. Essa pessoa vai se devotar a Mamon. Veja se não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, meus irmãos, no versículo 24 do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ou porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon ou as riquezas. Então, quanto mais uma pessoa se prende nessa cadeia de busca pela onipotência, algo que ela não vai conseguir, meus irmãos, ela lança mão de tudo aquilo que está ao seu alcance. Então ela vai se devotar àquilo que ela pensa que ilusoriamente vai trazer poder para ela. Algumas pessoas até pensam que traz mesmo a questão do dinheiro,
da fama, vai trazer poder para as pessoas. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, você vai desprezar a Deus e tudo aquilo que chama Deus, se você se devotar a Mamon, querendo buscar riquezas, querendo colocar em prioridade aquilo que não deve ser uma prioridade na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso aqui, e comentando esse texto, do versículo 25 até o 34, o comentarista Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: quem busca riquezas pensa que o dinheiro resolverá todos os problemas, quando na realidade trará ainda mais problemas. As riquezas materiais criam uma falsa sensação de segurança, de poder, a qual terminam em tragédia. Meus irmãos, a falsa ideia da onipotência, algo que nós não vamos conseguir porque pertence apenas a Deus, vai fazer com que nós nos frustremos. Se nós empreendemos a nossa vida numa busca por aquilo que nós não fomos criados para ser, nós vamos cair em frustração, porque nós não seremos onipotentes. E aí, meus irmãos, nós encontramos, na verdade, na palavra de Deus, uma confrontação extremamente graciosa que o Senhor Jesus Cristo faz aqui e que nós não podemos deixar passar batido. O Senhor Jesus Cristo convoca aqui nesse texto os seus discípulos a colocarem as suas vidas nas mãos do Onipotente. No versículo 27 ele está dizendo assim: vocês não serão onipotentes, vocês não conseguirão fazer aquilo que apenas Deus pode fazer. Vocês não são detentores de todo o poder. Sabe por quê? Jesus Cristo diz: quem pode, por mais ansioso, por mais que se esforce, acrescentar 1 hora de vida ao curso da sua vida? Ninguém. Essa é uma obra que apenas Deus pode fazer. O Senhor Jesus Cristo então confronta a nossa ideia, Roger, de falar assim, falando assim: pera, se eu buscar onipotência, eu serei onipotente. Jesus Cristo está dizendo não. Você não pode nem acrescentar 1 hora a mais na sua vida. Na verdade, a nossa vida é como um vapor, meus irmãos. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, que a gente vê e logo vai embora. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma flor bonita, mas que depois murcha e morre. Então, absolutamente ninguém pode dizer: eu consigo acrescentar 1 côvado, eu consigo acrescentar 1 hora ao curso da minha vida. Não consegue, porque quem pode fazer isso é apenas o Senhor. E nós temos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, o rei Ezequias. O Senhor disse para o profeta Isaías: vai lá falar para Ezequias que ele vai morrer. E aquele homem se coloca diante de Deus e ora. E o Senhor age através da oração daquele homem. E depois o Senhor acrescenta mais 15 anos de vida para aquela pessoa. Deus pode acrescentar vida. Nós não podemos. Isso simplesmente, meus irmãos, porque nós não somos onipotentes, mas Deus é. Mas Deus é onipotente. Vejamos então, meus irmãos, por que o Senhor Jesus Cristo nos chama a adotar uma postura diferente, uma postura de descanso, uma postura de confiança em Deus. Por 3 vezes aqui, meus irmãos, ele diz para que nós não andemos inquietos, ansiosos. Veja comigo o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora vejamos o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Mais uma vez Jesus Cristo chamando, convocando os seus discípulos a adotarem uma postura diferente, a adotar uma postura que vá na oposição da preocupação. Não se inquietem. Uma outra versão, por exemplo, a NVI vai dizer: não se preocupem. E aqui no versículo 34, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo diz: não se preocupem, não se inquietem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados e basta cada dia o seu mal. Fica claro, meus irmãos, aqui qual é o convite de Jesus para mim e para você, e para todos os seus discípulos: não se preocupem, eu estou cuidando de vocês. Em outras palavras, deixem a vida de vocês nas mãos do Onipotente, naquele que tudo pode, naquele que pode
no curso da vida de vocês, acrescentar horas de vida, naquele que pode cuidar da vida de vocês, dando aquilo que vocês precisam para se alimentar, dando aquilo que vocês precisam para vestir, dando o necessário para que vocês possam sobreviver. Não se inquietem, não andem ansiosos pela vossa vida, é o chamado que Jesus Cristo faz. Então, meus irmãos, por que Jesus graciosamente nos chama a adotar uma postura de confiança nele? Em primeiro lugar, porque a ansiedade pode ofuscar a nossa visão a respeito de Deus. A ansiedade, as preocupações, as inquietações podem, meus irmãos, ofuscar a nossa visão a respeito de Deus. Podemos fazer esses exercícios que o Senhor Jesus Cristo chama aqui todos os dias. E quais são eles? Versículo 26. Observai as aves do céu. É o que Jesus Cristo está chamando os discípulos a fazer. Parem um pouco. Calma. E aqui nós precisamos dizer, o Senhor Jesus Cristo está no seu primeiro grande discurso, o Sermão do Monte. Então ele está falando para as pessoas que eram oprimidas por Roma, pessoas que eram oprimidas pela religiosidade farisaica. Então ele está chamando essas pessoas e dizendo: parem um pouco, analisem uma situação, olhem para as aves, olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Meus irmãos, a gente pode fazer esse exercício todos os dias da nossa vida. Olhar as aves do céu, por exemplo. Quantas aves tem? E tem gente que gosta de observar os pássaros, né? Eu conheço muita gente assim. E é uma beleza maravilhosa a criação de Deus mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo está chamando a gente, os seus discípulos, a olharem as aves. Considerem as aves. Olhem o que elas fazem. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial, e aqui é um ponto interessante, o Pai de vocês cuida delas. O Pai de vocês cuida daqueles que não juntam em celeiros, daqueles que não plantam, daqueles que não colhem. É claro que aqui o Senhor Jesus Cristo não está nos chamando a morosidade, absolutamente não. A ideia aqui é a ideia do salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver muitos dias ou toda a minha vida na presença do Senhor. Essa é a ideia, não uma ideia de morosidade. Já que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que eu não preciso fazer nada, André, então vou ficar lá em casa, assistindo a televisão e beleza. Não, a ideia aqui não é essa, meus irmãos. A ideia é um chamado à confiança no Pai Celestial. E se nós, meus irmãos, adotarmos uma postura diferente, a ansiedade, as preocupações, as inquietações dessa vida não vão ofuscar a nossa visão a respeito de Deus. Então no versículo 26, o Senhor Jesus Cristo nos chama a olhar as aves. No versículo 28, meus irmãos, ele mais uma vez pergunta: por que vocês estão andando ansiosos quanto ao que vocês vão vestir? Quanto ao que vocês precisam para se vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Considere como crescem eles. Eles não trabalham nem fiam. E eu vou dizer uma verdade para vocês. E aqui o Senhor Jesus Cristo exemplifica de uma forma grandiosa. Porque ele simplesmente está dizendo assim: sabe Salomão, um dos reis mais ricos de Israel? Sabe a suntuosidade da vida de Salomão? Sabe, imagine as vestes de Salomão. É que Jesus está chamando os seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali escutando a considerarem. Imagine as vestes de Salomão. As vestes de Salomão são vestes reais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: os lírios do campo se vestem muito melhor do que Salomão. Mas há um detalhe: eles não trabalham, eles não fiam. Então quem faz com que eles se vistam dessa forma? O Pai Celestial. Então, meus irmãos, nós podemos fazer esses exercícios aqui, de olhar para as aves, de olhar uma bela flor. Sabe aquela orquídea que talvez tenha na sua casa, aquele pingo de ouro que eu acho bonito? Muita gente não gosta de pingo de ouro não, irmão Gessi, mas eu acho pingo de ouro maravilhoso. Ele é bonito demais, né? Nós podemos contemplar tudo isso, meus irmãos, e ver a beleza de todas essas coisas. Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta ao nosso coração: por que ainda andamos
por diferentes orientações ou diferentes direções a respeito das orientações de Jesus. No verso 25, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos. E a palavra ou a expressão andeis ansiosos aqui, meus irmãos, no idioma original, que é o grego, significa ser atraído para direções diferentes. Se nós consideramos os lírios do campo, se nós olhamos o cuidado que Deus tem com as aves, por que ainda nós andamos em direções opostas ao ensino de Jesus? E aí mais uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração: por que ainda nos falta fé? Porque, meus irmãos, Jesus Cristo está dizendo: o Pai Celestial cuida das aves, o Pai Celestial cuida dos lírios, Ele veste os lírios do campo. Quanto mais vocês, é o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 26, Ele cuida de vocês porque vocês valem muito mais do que as aves. E a gente precisa se perguntar por que ainda nos falta fé, meus irmãos. Claro, nós somos falhos, nós somos limitados, mas o Senhor Jesus Cristo graciosamente está nos exortando a considerar as aves, a considerar as flores e ver a beleza que existe na criação. E, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que quando Deus cria o homem, o que Ele diz? Ele criou todas as coisas, e diz que e viu o Senhor que era bom. Mas depois que Ele cria o homem e depois todas as coisas, Ele diz: é muito bom. Meus irmãos, nós valemos mais do que as aves, nós valemos mais do que as flores, que são belas. E o Pai cuida das aves e cuida das flores. Ele também cuidará de você. Ele também cuidará de você. Só que as preocupações do dia a dia às vezes nos ofuscam essa verdade bela que a palavra de Deus nos mostra. É por isso que a ansiedade, meus irmãos, pode ofuscar, a preocupação, as inquietações podem ofuscar, sim, a nossa visão a respeito de Deus. No versículo 30, o Senhor Jesus Cristo confronta aquelas pessoas que estão ali dizendo: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. É por isso que a gente precisa se perguntar, de toda a consideração que a gente faz, das aves, de toda a criação, por que ainda nos falta fé? O chamado do Senhor Jesus Cristo é que confiemos plenamente no Senhor, é que coloquemos toda a nossa vida diante de Deus, é que nos descansemos nas mãos do Onipotente, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. As preocupações nos fazem esquecer, muitas das vezes, meus irmãos, do valor que nós temos diante de Deus, do valor que nós temos diante daquele que tem todo o poder. E aqui eu não quero massagear o seu ego dizendo que você é importante, que você é especial, que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é a última bolachinha do pacote, né, Bia? Não, meu irmão, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que você tem valor diante de Deus, porque Deus te ama, porque Ele ama a sua criação. Nós temos verdade na palavra de Deus que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova que Deus te ama, meu irmão e minha irmã, é que Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nossos pecados. Essa é a prova que nós temos valor diante de Deus. Não que nós somos a pessoa ou a criação, não. É porque Ele nos ama e mostra que nós temos valor diante dEle. Por isso, meus irmãos, não deixe que a ansiedade ofusquem a visão a respeito de Deus. Não deixe que a ansiedade ou não deixe que as situações do dia a dia atraiam os irmãos para direções diferentes. Não, que possamos ir em uma direção e essa direção é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós ainda aprendemos com esse texto que por que o Senhor Jesus Cristo nos chama a adotar uma postura de descansar nas mãos do Onipotente? Porque Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos. E aqui parece uma verdade muito simples, né? Parece algo muito simples. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que nós precisamos. Mas, meus irmãos, essa é uma verdade muito
profunda da palavra de Deus. A Júlia sabe de muitas coisas que eu preciso, mas a Júlia às vezes não tem poder para poder realizar as coisas que eu preciso. A Júlia sabe das minhas necessidades. Rogério sabe de algumas necessidades que eu tenho, porque eu compartilho com ele. Mas o Rogério, com toda a amizade que nós temos, ele não tem poder para realizar essas necessidades. Mas, meus irmãos, nós estamos falando do Deus que pode todas as coisas. A Bíblia está nos dizendo aqui, meus irmãos, que Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Veja o versículo 31. As preocupações do dia a dia. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O que nós vamos beber? Como que vai ser amanhã? Como que vai ser depois de amanhã? Como que vai ser a situação diante dessa pandemia? O Senhor Jesus Cristo diz: o Pai Celeste sabe que vocês necessitam do que comer, do que beber e do que vestir. Ele sabe de todas essas coisas. Mas ao contrário da Júlia, ao contrário do Rogério, ao contrário do marido, da esposa, do filho, do pai, o Deus eterno tem todo o poder para suprir as nossas necessidades. Ele tem poder para fazer isso. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Ele sabe que nós precisamos do necessário para sobreviver. O problema, meus irmãos, é que em vez de nós buscarmos aquele que pode nos acrescentar as coisas, nós buscamos as coisas que podem ser acrescentadas. Aí que está o problema. Porque aqui no versículo, meus irmãos, 33, ele está dizendo, o Senhor Jesus Cristo, busquem primeiro o reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. O foco de vocês deve estar no Senhor. O foco de vocês não deve estar nas coisas que serão acrescentadas, mas naquele que acrescentará as coisas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque Ele sabe aquilo que vocês precisam. Se Ele sabe aquilo que vocês precisam, essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. E quais são essas coisas, meus irmãos? O que comer, o que beber, o que vestir. Aquilo que é necessário para sobreviver, Deus supre. E mais uma verdade da palavra de Deus, meus irmãos, que nós encontramos para reafirmar isso que nós estamos falando aqui. O salmista diz: eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Ah, meu irmão, que possamos cultivar essa verdade no nosso coração, principalmente no tempo que nós estamos enfrentando agora. Principalmente nesse tempo de incertezas, principalmente nesse tempo de dúvidas, que possamos, meus irmãos, colocar a nossa vida nas mãos do Onipotente e descansar na certeza que Ele sabe das coisas que nós precisamos. Nós precisamos buscar primeiramente o Senhor e crer que Ele cuidará de nós. Meus irmãos, essa busca pelo Onipotente e não pela onipotência transformará o nosso jeito de viver. Você se preocupará com o dia de hoje, sabendo que o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Verso 34 diz: portanto não vos inquieteis do dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta cada dia o seu mal. Nós ficamos preocupados com futuros, meus irmãos, muitas das vezes, porque nós temos mais fé que nós podemos mudar o futuro do que fé naquele que tem o futuro nas mãos. Às vezes a gente tem fé que a gente pode mudar o futuro, porque a gente acha que a gente é onipotente. Mas a gente não é onipotente. E a gente fica nessa fé. E quando a gente tem fé que a gente pode mudar o futuro, a gente se frustra, porque a gente não pode mudar o futuro. Afinal de contas, a gente nem sabe se o futuro vai chegar. Não é verdade? Mas, meus irmãos, nós podemos confiar naquele que tem o futuro nas suas mãos. E esse é o Deus onipotente. É o Deus a qual nós cremos. É o Deus que guarda as nossas vidas. É o Deus que se preocupa conosco, que sabe o que nós precisamos, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor está com o futuro nas mãos dEle. E, meus irmãos, não existe mãos melhores para colocar a nossa vida, o nosso futuro, para nós descansarmos, do que nas mãos do nosso Deus. Não existe. Não existe. A Júlia sabe disso. Vou usar a Júlia de novo de exemplo. Meus irmãos, ela sabe que a gente, no nosso relacionamento, a gente confia um no outro, a gente se ama, a gente tem essa coisa que todos os casais têm, louvado seja Deus por isso, ou que precisam ter. Mas eu não posso colocar o meu futuro nas mãos da Júlia, porque a Júlia não sabe do futuro. A Júlia não pode colocar o futuro dela nas minhas mãos, porque eu não sei do futuro. Nós não podemos colocar o Estevão
nas nossas mãos, assim, no sentido de entender o que vai acontecer no futuro, ou descobrir o que vai acontecer no futuro. Não, nós não sabemos o futuro, mas o Deus a qual nós servimos sabe, e tem todo o futuro nas mãos, e nele nós confiamos. E a palavra dele nos diz que ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que o chamado do Senhor Jesus Cristo para você e para mim hoje é: deixe sua vida nas mãos do Onipotente. Meus irmãos, finalmente, não tentemos ser onipotentes. Esse atributo pertence apenas ao Senhor. Seguir por esse caminho é seguir diretamente para a frustração. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Nós é que não sabemos muitas das vezes aquilo que nós precisamos, mas Deus sabe. Aí a gente fica inquieto. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, nós confiamos nele, nós priorizamos o seu reino e vivemos pela fé, sabedores que Deus suprirá as nossas necessidades mediante a sua maravilhosa graça. Louvado seja Deus. Nós escutaremos